E aí, galera do canal Bate-Papo Retrô, tudo bem com vocês? Eu sou Elton Pedreira, ao meu lado está meu amigo e irmão Rafael Bispo, e hoje temos uma presença ilustre, né? Fernando Chaga, nosso amigo, irmão, companheiro aí, jogando duro, que hoje vamos falar de um filme que foi um clássico da ficção científica da ação nos anos 80, né? O Predador, né? Predador que marcou uma geração para mim com os dois primeiros filmes e as continuações que a gente vai destrinchar aqui no vídeo com vocês. Se apresenta aí, Rafael. Se apresenta aí, grande Fernando. Olá, galera. Boa noite. E aí, como vai? Então, vamos falar do Predador, né? Como o Elton falou, um filme aí icônico, né? Para ação e para ficção científica. Vamos destrinchar um pouquinho, falar um pouquinho do 1 e do 2, né, Elton? E das continuações dele. Grande Fernando, boa noite, meu irmão. Prazer tê-lo aqui. É uma honra. Boa noite. Boa noite. Valeu pelo convite aí de vocês aí. Eu sou o Fernando César, 32 anos, de Salvador, que mora em Maringá, Paraná, e vamos que vamos. Ô, Fernando, tá longe, hein, cara? Pra caramba. Vamos começar diferente hoje. Fernando, vamos lá. Fala aí, vamos começar primeiro com a origem, o Predador 1, suas impressões. Você lembra quando você viu? Fala aí pra galera do canal. A primeira vez que eu vi o primeiro filme, acho que foi em 96. Eu tinha 6 anos, eu fiquei maravilhado. Com medo do caramba, eu tinha muito medo do Predador, porque eu falava, cara, esse cara é invisível, tem um canhão no ombro, o cara, ninguém pega... Se o Schwarzenegger tomou pau dele, imagina a gente, entendeu? O cara é um monstro, pô. E aí eu ficava assim, falando, caramba, mas imagina um alienígena com essa mandíbula horrorosa, velho. Tem que ser desculpa falar, tem que ser muito foda, porque o cara veio lá do espaço, ninguém pega ele, tecnologia do caramba, e ele mesmo, tipo assim, tem um explosivo que se ele quiser, ele se explode e mata todo mundo. Ele não perde nunca, entendeu? Eu acho que o primeiro filme, ele tem uma áurea tão boa, que ele mescla a ficção, tem umas piadinhas na hora certa, tem ação, tem o brucutu. Acho que é o retrato dos anos 80 na sua perfeição. Isso. Fala aí, Rafa. Concordo plenamente, Fernando. Você tocou num assunto legal, que é a marca dos anos 80, dos anos 90 ali, né? Que são os figurões do filme de ação, o cara durão, o Dutch, né? Que é o Schwarzenegger, ele representa muito isso. E isso foi referência por muito tempo, e ainda é referência quando a gente fala de filme de ação e relembra esses clássicos. Falando do Predador, como o Fernando citou aí, é um personagem muito bem criado. É um personagem que, se você for analisar a história, o instinto dele, para que ele nasceu, é uma raça caçadora, né? Como a galera que curte o Predador sabe, e para quem não curte, fica sabendo, é uma raça alienígena que nasceu para caçar, né? Então, eles são caçadores, como o Fernando falou, eles são praticamente invencíveis, mas a gente vai mostrar que foram vencidos algumas vezes aí, né? Por muita sorte, porque os caras que enfrentaram eles foram muito sagazes, né? Mas se você topa com um cara desse, eu também morri de medo. Esse filme de ficção científica que trazia esses alienígenas tocava o terror. Para mim era um filme de terror quando eu assistia O Predador, né? Então fica muito isso de que era um monstro invencível, um extraterrestre invencível que ficava invisível no meio da mata, que matava todo mundo, pendurava de cabeça para baixo, depelava a galera, e você não tem salvação contra ele. Você poderia colocar o cara mais durão ali contra ele, que o cara ia perder. Então você ficava meio, meu Deus, será que esse filme vai terminar e o mocinho não vai vencer dessa vez? Então a gente ficava muito nessa expectativa, né? É verdade, como vocês dois falaram, né? O Fernando e o Rafael, eu tive a impressão, quando eu assisti a primeira vez, eu tive a impressão que não era um filme de ação, era um filme de terror, que eu ficava muito assustado com o Predador, né? Eu ficava dizendo, cara, o cara tá lutando com um grupo no primeiro filme, galera, ele luta com um grupo do exército, né, muito bem treinado, né, e basicamente faz um massacre na selva, né? E eu ficava muito achando, pode falar. Só uma coisa, eu acho que foi o único filme da saga que teve esse tom meio de terror, que o resto dos filmes perderam esse tom. Exatamente. Ele chegou a... Isso, desculpa interromper, Elton. O que de fato trazia essa sensação de terror, de fato era o primeiro.
por mais que o Predadores de 2010 tenha tentado trazer isso de volta, não bateu tanto quanto o primeiro, cara. O primeiro foi vencedor nessa questão de aterrorizar, né? Diga, Elton. É verdade, é verdade. Eu aí depois, com o tempo, quando a gente vê, tem aquela primeira impressão, né? Tem muitas coisas boas do Predador 1, curiosidades, né? E a gente viu que foi um filme que até foi indicado ao Oscar, né? O Oscar de efeitos especiais foi além da sua geração, né? E o Predador, digo, aquela figura em si dele é aterrorizante. Eu estava vendo na internet alguns cosplays muito bem feitos do Predador, cara, é uma coisa fantástica. Veio na sequência, né, um filme que alavancou o Arnold, né, Fernando? O Arnold Schwarzenegger naquela época já estava se despontando para os filmes de ação. Fala um pouquinho aí. Pelo que eu soube, eu já li um pouco sobre isso, né? Eu vi que o Arnold, ele meio que recusou, não gostou muito do roteiro. Ele tinha outras propostas maiores, até de cachê, e ele preferiu fazer outros filmes, então entrou o Danny Glover para a franquia, e para o segundo filme, A Caçada Continua. Tem muita gente que, tipo assim, que torce o nariz, que não gosta, eu sei e tal, mas eu acho que ele é abaixo do primeiro, mas ele não é tão ruim assim. Ele é um filme bom, cara, ele tem ação boa, ele até, tipo assim, desenvolve alguns personagens, a parte que o próprio spoiler aqui, tá? Pra quem não assistiu, mas tem mais de 30 anos, pô. Então, o Predador entrega uma arma antigaça lá pro Danny Glover, ou seja, quer dizer que ele já aqui muito tempo atrás, assim, tipo, você vê um crânio do Alien numa parede, assim, ele cria um link bom que eu acho que foi mal utilizado nos Alien vs Predador. Mas o filme em si tem uma ação boa, tem atores legais, Danny Glover, acho que o Bill Paxton tá também no filme, né, se eu não me engano. Então tem o Gary Busey aparece no começo, que aquela cena que, tipo assim, todo mundo tá ali com a roupa para poder não mostrar não mostrar a temperatura, e aí o Predador vai lá e muda a visão dele, mata todo mundo. Eu amo aquela cena. Verdade, verdade, verdade. O Predador 2, Fernando, a gente estava conversando com o Rafael de fazer esse vídeo, e o Rafael já entrou num debate que o Rafael não gostou, claro, a gente vai ter que respeitar a opinião, não ele vai falar já já. Depois do Predador 1 veio o Predador 2, a caçada continua, como o próprio Fernando falou, veio com o Danny Glover, né? A proposta saiu da selva, né? Um grupo de soldados e foi para a cidade de Los Angeles, onde o Predador começa uma caçada, né? A matar um grupo de criminosos, né? E um policial, que é o próprio Danny Glover, que eu não me lembro muito bem, acho que já tinha saído de Máquina Mortífera, estava nesse ramo de ação. E para mim, entregou um filme muito. Eu acho um filme injustiçado, viu, velho? Eu acho um filme injustiçado, mas vamos ver o que é que o Rafael tanto fala do filme. Fala aí, Rafael. Cara, é o seguinte, eu não vou estragar o filme, lógico, né? É um filme sobre o Predador, e isso valida muito o filme, né? Mas eu acho que o enredo foi muito mal trabalhado, na verdade, né? Quando você pega e faz um misturão, tipo... Eu fiquei na dúvida no início, sem saber qual era a cidade. Se era Los Angeles ou se era Detroit. Transformaram Los Angeles em Detroit, praticamente, né? Foi sitiada por criminosos da Colômbia e da Jamaica. Eu achei isso meio confuso para a história, entendeu? Lógico que aqui eu posso estar sendo muito preciosista, né? Com a questão do enredo. Mas eu acho que isso me deixou um pouquinho meio estranho ver aquela tentativa forçada de trazer armamento meio futurista. Você via policiais de pistola com o scope. Eu achei muito forçado. Poderia trazer algo, de fato, dos anos 90 ali, que ia ser muito natural, entendeu? E a forma que foi desenvolvida a história, eu achei que trouxe muito a questão de querer colocar de qualquer jeito, implantar de qualquer jeito o Predador na cidade. Foi o que eu vi, né? Minha visão. Tanto que no final, ali na partezinha final, como o Fernando já falou aí, na questão da entrega da arma do Predador, eu fiquei boquiaberto quando eu vi que a nave dos Predadores estava embaixo de um prédio, que o Danny Glover entra num buraco e de repente cai dentro da nave dos Predadores. Então eu achei muito confuso. Eu achei essa história muito confusa, na minha opinião, né? Eu acho que o enredo poderia ser um pouco melhor trabalhado, os personagens poderiam ser um pouco melhor trabalhados, né? Mas fica aí minha opinião sobre o filme. Não é um filme de todo ruim, mas eu acho que, como o Fernando falou, ele é abaixo do primeiro. Poderia ser entregue algo melhor. Quando você vê o primeiro,
você quer que o segundo seja melhor que o primeiro, né? Por exemplo, nós vamos falar dos Predadores. Eu acho que o filme Predadores, de 2010, conseguiu levantar bastante a franquia, né? Depois que veio aquele crossover dos Predadores contra os Aliens, né? Eu acho que o filme Predadores de 2010 conseguiu dar uma levantada. Agora, o 2, eu não fiquei muito satisfeito com ele, não. Eu vou fazer uma pergunta ao grande Fernando, ao grande Rafael. Eu vou entrevistar vocês. Vamos lá, Rafael deu opinião, Fernando, sobre a opinião dele, vamos ter que respeitar. Eu acho um filme injustiçado. Eu acho que o Predador 2, porque a gente, depois que saiu do 1, a gente saiu de um filme onde o Predador 1 ele enfrenta um grupo de soldados bem treinados, que mesmo assim são massacrados. A gente parte para uma cidade, talvez a Rafael tenha até razão em algumas partes, falando que o enredo poderia ser um pouco confuso, mas a entrega do filme em si eu gostei bastante. Vieram algumas continuações, grande Fernando, grande Rafael. Fernando, e aí? Alien vs Predador, Predadores, o novo Alien que saiu há uns 4, 5 anos atrás, né? Eu assisti até essa semana. O que é que você achou dessas continuações? Foram mal aproveitadas? O personagem Predador para você? Fala aí. Então, antes de falar sobre isso, eu queria só falar com o Rafael, uma coisa que eu concordei com ele foi a parte das armas super avançadas. Isso me incomodou, porque o filme é de 92, eu acho, e se passa em 97. Ou seja, tipo assim, 5 anos para um gap tão avançado de armas, sabe? Eu falava, caramba, uma arma estranha, prateada, comprida. Isso me incomodava também, não vou mentir, Rafael. Isso, Fernando. E eu vou colocar, de certa forma, a questão não é nem que as armas futuristas em si, é que o resto não acompanha. Você não vê isso no vestuário, né? no figurino dos personagens. Você vê eles usando nos anos 80 e até 70. Danny Glover usava um chapéu Panamá e eu ficava todo... Tá meio destoando, mas continue. Sim, então. Então, nisso aí eu concordo. E todo filme que tira um pouco... Eu vou dar um exemplo. Olha só um exemplo. Os Smurfs, quando fizeram o filme em live action, eles tiraram do mundo da magia e botaram em Nova York. Isso é para baratear. Porque eu estava lendo sobre o próprio Predador, que o mais caro era filmar no mato mesmo, porque tinha que trazer água, tinha que trazer tudo, montar uma instalação enorme, e ficavam doentes, e picavam de inseto. Então, traz para a cidade, dá uma barateada no custo, e filma ali mesmo, onde já tem toda a meca de Hollywood. Assim, então, isso é uma parte negativa. Só tem que, para mim, isso não chegar a afetar tanto o filme. Para mim, continua sendo bom. Agora, como o Elton perguntou da franquia Alien vs Predador, o primeiro tem coisas interessantes. Pô, o Predador caçar os aliens, tal, uma cidade subterrânea lá, do caramba e tal. Só tem que no final vira meio que uma galhofa, né? Ali, a humana se alia ao Predador, e aí, né? Mas ainda assim é um filme bom de assistir para passar o tempo. Mas o segundo é um lixo completo. Você vai pegar ele, embaralhar e jogar fora, não tem nada. O Alien... E aí veio aquele... O Prometheus. O Prometheus eu achei interessante. Mas já que está falando do Predador, eu vou retornar aqui para o Predador de 2018, que foi o último que saiu, né? Que é Predador, somente isso. Esse filme eu fiquei com uma expectativa lá em cima, porque quem dirigiu foi o Shane Black, que atuou no primeiro Predador. Falei, pô, o cara trabalhou lá, ele vai fazer um filme que a gente quer assistir, um filme que, tipo assim, na selva. E quando eu assisto o filme, tem uma merda de uns cachorro predador de 3 metros. Eu assisti esse filme ontem de novo. E aquilo, que viagem. O cara fumou o quê fazer aquele filme, rapaz? Eu não entendi aquilo ali. O filme é ridículo, o filme é de ponta ao pé, o filme não tem nada que preste. Ainda bem que o Schwarzenegger recusou, porque convidaram ele a fazer uma ponta no filme, ele recusou, ainda bem, graças a Deus. O filme é muito ruim. Naquele filme ali, pô, tem uma coisa que se salva naquele filme, que é o título quando termina. Só isso. E o Predador, né, cara? Eu digo que, voltando à questão do segundo filme, foi o que não me fez dar uma nota lá embaixo, foi o Predador, porque é um personagem muito bom, cara, muito, perdão da palavra, muito foda. É um personagem, não tem outra palavra para ele. É um personagem que, se você colocar no filme, você vai ter umas imagens legais, porque o desenho dele, o layout, né, da roupa dele, como ele é naturalmente sem a máscara, tudo isso chama atenção. É um predador, então vai chamar atenção sempre. Mas, infelizmente, às vezes somos pegos por questões de enredos que não são tão bem trabalhados, né? Como foi o caso do
Alien vs Predador 2. O primeiro, eu concordo com o Fernando, gostei. Eu acho que Também concordo. faz parte da temática, né? Essa coisa, de fato, alienígena, trazendo coisas do mundo antigo aqui na Terra. E faz todo sentido, mesmo que não tenha sido um filme maravilhoso, mas aceitável. Agora, o segundo, eu acho que forçaram a barra, né? Quiseram trazer uma sequência para empurrar para a gente qualquer coisa e saiu aquilo que a gente viu, né? Como eu disse anteriormente, fiquei muito satisfeito com Predadores, né? Eu acho que, eu pensei assim, se vier uma sequência desse filme, vai ser muito bom, porque eu gostei do clima, aquele clima de voltar, de fato, para a mata e o Predador caçar militares, né? E escolher os melhores, né? caçadores, eles escolheram sua melhores caça e jogaram, né? No local. Eu falei, poxa, muito bacana. A história foi muito bacana. Eu gostei pra caramba. Mas, infelizmente, como você mesmo falou, em 2018 retrocederam, né? Alguns filmes, Fernando, nós comentamos tanto no grupo quanto aqui. Alguns filmes, eles não precisam de segmento, né? Eles não precisariam de uma sequência. Predador é um filme que merece sequência, mas merece uma sequência, lógico, muito bem feita, né? Porque se trata de um ícone, de um personagem que está aí desde 87, se eu não me engano, que foi o primeiro filme, né? Foi nos anos 80, e merece estar presente no cinema até hoje, né? Poderia muito bem estar batendo aí filmes de super-herói, né? Estava assistindo alguns filmes, sem querer sair do assunto, mas estava assistindo alguns filmes dos anos 80 esses últimos dias, e, pô, nossa, como deu saudade de ver isso no cinema, cara, sabe? Uhum. Às vezes você não precisa nem de tanto CGI, nem de tanta ficção científica, não precisa nem de tantos efeitos especiais para fazer um bom filme. Não precisa, entendeu? Você entregando uma história decente, uma história que prenda ao público, que seja cativante, um personagem cativante, as coisas fluem. Você não precisa nem gastar tanto assim com efeitos especiais. Eu concordo 100%. Verdade. A gente hoje, que vocês falaram aí, só estou aqui só ouvindo vocês falar, vocês estão jogando dura, mas é verdade. Vou concordar com o Fernando e com você, Rafael, sobre o Predador, né? O Alien vs Predador 1 foi o 2. Eu faço assim, ó, Fernando, esquece, né? Esse de 2018 também, eu assisti de ontem, revi, na verdade, esquece, né? O Predador em 2. Mas como a gente estava falando, a gente estava conversando aqui, o Rafael também falou e o Fernando, às vezes, velho, o que acontece? Às vezes o cara pega para ganhar dinheiro, para empurrar de qualquer jeito, porque o cara pega algo que é bom, né? Vou dizer, o Predador, a história do 1 é boa, a do 2 tem suas controvérsias, mas eu acho interessante. E aí vem, bota um Alien Predador bom, no 2 joga de qualquer jeito. O que será que acontece, Fernando, com esses roteiristas que fazem isso? Será que é a necessidade de ganhar logo dinheiro? Não pensa, não repensa no projeto? Porque, como o Rafael falou, a gente está reassistindo alguns filmes que a gente está fazendo essa nostalgia no canal, e filmes com um roteiro simples, fechadinho, sem muito investimento em CGI, sem muito investimento, e são sucesso. E hoje a gente vê grandes produções e que continuam esses clássicos acabando com eles, né? Sim. O que será isso? Falei. Olha, a gente vive hoje em dia numa falta de criatividade de tamanho gigante, sabe? Eu olho isso e falo, caramba, os caras não sabem fazer mais um roteiro. Hoje em dia tem muita interferência de tudo. Hoje em dia, para um filme ser lançado, ele tem que cumprir alguns quesitos de cartilhas, não vou falar biologia de que, enfim, isso não vem ao caso agora, mas os filmes ficaram chatos, burocráticos. Eu estava assistindo um filme com Arnold Schwarzenegger, que é o Jogo Bruto, não sei se vocês conhecem. É antigão, 84, 86, é bem antigão. Ele tem um cabelo bem pastoso para trás. O filme é simples, barato, mas te diverte, ação, pancadaria. Hoje em dia, um filme de ação, cara, ele tem 2 horas de diálogo e meia hora de ação. E aí tem aquelas cenas de câmera tremida com CGI que corta toda a graça, sabe? É sempre aquela ladainha. Isso cansa. Tirando alguns poucos, como Busca Implacável, que veio aí para dar uma chacoalhada, mas no resto está tudo muito, muito igual. Eu acho que falta hoje em dia pessoas com ideias originais. E parar de sempre se escorar na tecnologia. Porque hoje em dia tudo que o cara não faz é CGI. 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 Isso cansa muito, velho. Eu acho que o Predador, o 3, que é o Predadores, né, de 2010,
Eu acho que uma coisa que eu gostei nele bastante foi que ele me dava um pouquinho da áurea do primeiro filme, né? Tinha um pouquinho daquela Exatamente. áurea. Embora eu achei o personagem do Lawrence Fishburne um pouco forçado, o resto me agradou. E outra coisa, esse filme eu passei uns 7 anos sem ver ele. Quando eu revi ele recentemente, eu gostei ainda mais. Eu falei, pô, ele envelheceu bem. Ele envelheceu melhor do que o 2, talvez. Envelheceu. E que o 18 eu acho que será esquecido. E tem um novo filme vindo aí. Esse novo filme que é a minha preocupação, que é o meu medo. Comentem também vocês aí. Ô, Fernando, hoje a gente tá com medo danado dessa questão dessa sequência e esse revival, né, que falam dessas franquias que são de sucesso. A gente tem exemplos aí, ultimamente tem tido bons exemplos disso, que foi a questão do Matrix, não tão recente assim, o Princípio em Nova York, né? A gente fica, será que tem necessidade mesmo de trazer? Ou fica ansiando, fica um anseio por dinheiro por parte das produtoras de Hollywood, em cima de algo que poderia ficar ali intocável e só nas nossas memórias, né? Fica aí essa mensagem, espero que os cineastas um dia ouçam isso. Por favor, parem de mexer nos clássicos de maneira desnecessária. Só toquem neles se você, de fato, ter certeza que vão fazer um bom trabalho. Não é isso, Elton? Verdade, com certeza. E aqui, Fernando, no canal a gente tem um carimbo de clássico. Eu vou carimbar o Predador 1, Predador 2, Predadores e Alien vs Predador como os clássicos, viu? Clássicos, os outros a gente pode deixar um pouquinho de escanteio, são sofríveis, né? Mas para mim, e quem não assistiu o primeiro Predador, dá uma parada, procura aí em algum streamer, procura aí na internet que vale muito a pena. O 2, vocês procurem também para assistir. Acho que estão até no aquele Plus, né? No o nome? Acho que está no Star. Eu acho que estão lá até. Facinho para assistir, vale a pena. Vale muito a pena. Vale a pena, com certeza mesmo. E estamos juntos aqui. Em breve a gente vai lançar, vamos falar de alguns assuntos da atualidade, galera. Vai juntar eu, o Rafael Fernando, vamos falar aí de alguns filmes, algumas séries que estão saindo aí. Vamos fazer uma conferência boa e tratar assuntos da atualidade. Tem até aí. uma curiosidade sobre o Predador 1. Você deve saber que o Van Damme ia ser o Predador, né? Chegou a fazer uma pequena parte, mas não resistiu. Passou mal. Tiraram ele, não dá. Passou mal, desmaiou, e depois o diretor disse que o Alien era muito pequenininho. Aí pegou um cara de 2,10 metros. Mas é sério, você já viu o tamanho do Predador, cara? Os caras têm 2 metros de tanto. Van Damme com 1,60, aquilo ali foi loucura. Aquilo ali foi loucura, aí a roupa foi... E eles tiraram algumas coisas também. O Predador no filme original ia ter quase 3 metros de altura. Eles diminuíram, acharam um pouquinho exagerado e pensaram muito bem que ficou show de bola o Predador com uma altura padrão, né? Mas eles quebraram isso porque deu para perceber que eu assisti no 2, que eu fui assistir o 2 novamente, falei, Elton, será que eu estou jogando mal o filme? Eu fui assistir de novo o 2, né? E percebi que ali, quando se apresentam os predadores, eles não têm um tamanho padrão, né? Tem os menores, tem os maiores, e eu achei isso bacana, isso legal. Predador, dou meu carimbo também no primeiro, dou no segundo, Elton, dou no segundo também. Né? Eu não posso injustiçar um filme por uma visão, às vezes eu sou muito conservador referente a algumas coisas, mas eu sou voto vencido, né? 2 contra 1, então é um clássico. dou meu carimbo também. Dou meu carimbo de clássico também no Predador versus Aliens, o primeiro, né? O segundo a gente esquece, e Predadores de 2010. Rapaz, eu dou meu carimbo pro 1, pro 2, o Alien vs Predador 1, e acho que o 3 também, o de 2010 também merece esse carimbo, sabe? Ele é um filme bom. E tem Alice Braga. Tem Alice Braga, merece. Alice Braga. O primeiro filme tem efeitos especiais tão bem feitos que eu tava reassistindo. A cena que aquele cara que fez o Rock, que era o Apollo. Sim, Carl Weathers. Isso. Ele perde o braço. A cena é muito perfeita, cara. Os efeitos não envelheceram nada para hoje em dia, sabe? E era tudo muito manual. Os caras faziam ali com maquiagem, cobrindo, escondendo.
E para mim tá muito bom, melhor que alguns CGIs que tem hoje em dia. E eu quero fazer aqui uma menção honrosa à trilha sonora, né, do primeiro filme, que tem aí um rock muito legal durante o passeio de helicóptero, Tantal Sally, né, que eles estão ali no helicóptero, vem aquele rockzinho maneiro, e o tema principal, né, que quando eles estão na selva, toca ali o tempo todo no filme, que deixa a gente super apreensivo. Show de bola. Esses temas estão aí espalhados na internet, procurem ver, ou então vejam o filme de novo para poder ouvir, que vale muito a pena, viu? Valeu, gente. Valeu, galera. Obrigadão, um abraço a todos. Valeu, obrigado pelo convite, fica com Deus, mano. Valeu. Um abraço. Valeu, Tchau, obrigado, tchau. Fernando. Até a próxima. Tamo junto. Tamo junto.